Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, esse é um vídeo que segue sobre o livro A Chave dos Grandes Mistérios de Eliphas Levi. Bom pessoal, hoje iremos tratar sobre os mistérios magnéticos. É um assunto muito interessante, muito legal de ser abordado. Então Eliphas Levi irá falar sobre uma essência que no ocultismo é conhecido por diversos nomes. Aqui ele vai dar um nome de magnetismo. Então já falei sobre esse tipo de tema de essência, uma quinta essência, na série sobre o pentagrama. Então é interessante, pode verificar sobre a geometria do pentagrama, sobre os 4 elementos do que envolve o pentagrama e sobretudo essa quinta essência. Então seria interessante você ter essa base aqui e, é claro, assistir os vídeos anteriores a respeito desse livro. Então vamos lá. Eliphas Levi começa com a definição do que seria o homem e sobretudo fala um pouco sobre uma substância. Então, em forma de diálogo, vamos começar. Segunda série. Pergunta: o que é o homem? O homem é um ser inteligente, corporal feito à imagem de Deus e do mundo. Uno em essência, triplo em substância, imortal e mortal. Bom, pessoal, essa definição do homem triplo está presente em diversas tradições. Então é fácil você encontrar esse tipo de pensamento, esse tipo de estrutura, que o homem é espiritual, tem uma alma, vamos dizer assim, que o homem tem o corpo físico e o homem tem uma força, uma substância. E essa substância, cada tradição irá dar um nome. Então aqui o Eliphas Levi está chamando de mediador plástico. Vamos continuar. Qual é a substância desse mediador? É a luz em parte volátil e em parte fixada. E o que é essa parte volátil dessa luz? É um fluido magnético. Continuando, dá-nos alguma noção sobre esse mediador plástico. A resposta dele é sensacional e sintetiza muito o que é esse mediador plástico. Ele é formado por uma luz astral ou terrestre e transmite ao corpo humano a dupla imantação. Ao agir sobre essa luz, a alma, por suas volições, pode dissolvê-la ou coagulá-la, projetá-la ou atraí-la. Bom, essa parte aí, pessoal, é o agir sobre essa luz, a alma. Essa alma, em algumas tradições, pode ser trocada por a intenção, a força de vontade, tá bom? E dissolver e coagular, é claro que a gente pode lembrar do famoso e épico desenho que Eliphas Levi fez de Baphomet. É uma figura que eu também já tratei aqui no canal, podem dar uma olhadinha se você ainda não viu. Continuando, ela é o espelho da imaginação e dos sonhos. Ou seja, o que seria, vamos dizer aqui, esse coagular, dissolver e coagular? Ela seria esse espelho dos sonhos. Bom, aqui a gente pode tirar a ideia que hoje temos, principalmente em 2006, se eu não me engano, saiu o documentário, o livro O Segredo. Então, tudo que é criado no mundo das ideias, essa força, essa vontade pode dissolver e se coagular no mundo material. Então seria essa, uma ideia mais prática que eu achei aqui para dar o exemplo desse sentido, que ela é um espelho da imaginação e dos sonhos. Por quê? Para existir algo no mundo material, para existir uma cadeira, por exemplo, no mundo material, precisou alguém raciocinar, precisou alguém pensar. Então, de fato, saiu do mundo das ideias. E esse espelho do mundo das ideias criou essa cadeira do mundo natural. Então você também vai ver isso sendo abordado por Platão. Então esse mundo das ideias, onde há um lugar perfeito e a matéria é apenas um espelho, algo que talvez não é nem a imagem perfeita dessa ideia que está no plano das ideias, ok? Reage sobre o sistema nervoso e produz assim os movimentos do corpo.
Essa luz pode dilatar-se indefinidamente e comunicar-se suas imagens a distâncias consideráveis. Ela emanta os corpos submetidos à ação do homem e pode, fechando-se, atraí-los para si. Pode assumir todas as formas evocadas pelo pensamento e nas coagulações passageiras de sua parte resplandecente, aparecer aos olhos e até mesmo oferecer uma espécie de resistência ao contato. Se essas manifestações e esses usos do mediador plástico são anormais, o instrumento luminoso não pode conduzi-las sem ser falseado. Sobre essas manifestações que é manipulada por esse mediador plástico, Helena vai tratar nesse livro aqui A Chave da Teosofia, quando ela vai falar sobre o Espiritismo, mas Eliphas Levi também vai tratar nesse livro. Mais adiante a gente vai voltar nesse assunto com mais detalhes, tá bom, pessoal? Então é importante que agora ele definiu o que seria o homem no sentido triplo e, sobretudo, o que seria essa parte do que ele chama de mediador plástico. Então esse seria esse mistério magnético. As pessoas que estudavam o ocultismo na época de Eliphas Levi tinham essa noção que existia esse mediador plástico, que através da intenção conseguia projetar coisas do mundo da ideia no mundo material, já tinha essa lógica construída. Sobretudo, esse mediador plástico podia agir sobre outras pessoas em diferentes distâncias, sobretudo presencialmente, causando fenômenos. Então, esse é um dos mistérios magnéticos que Eliphas Levi está abordando nesse momento. Então ele define depois sobre essa substância, o que seria essa luz, o que seria a substância una, que é o céu e a terra, isto é, conforme seus graus de polarização sutil e fixa. Bom, essa frase aqui em específico, esses detalhes sobre grau de polarizações, quem já está em alguma tradição já reconhece o que Eliphas Levi está querendo tratar nessa frase. Essa substância que Hermes Trismegisto chama de grande telesma. Quando produz o esplendor, ela denomina-se luz. É essa substância que Deus criou antes de todas as coisas, quando diz que haja a luz, ou, como está aqui, que seja a luz. E isso é interessante, porque antes na Bíblia mesmo, em Gênesis, que Deus criar o sol, antes ele diz que haja luz. Então, o que seria essa luz? O que seria essa primeira causa? Esse esplendor no meio do nada. Então, Eliphas Levi está explicando que isso seria um princípio, essa substância que Deus cria antes de todas as coisas. E por isso que essa substância está em todas as coisas. No infinito, essa substância única é o éter, ou a luz etérea. Nos astros que magnetiza, torna-se luz astral. Nos seres organizados, luz ou fluido magnético. No homem, forma o corpo astral, ou mediador plástico. A vontade dos seres inteligentes age diretamente sobre essa luz. Isso é fantástico, pessoal. Já abordei, inclusive, esse trecho no vídeo do pentagrama sobre a quinta essência, então é importante, mais uma vez, vocês assistirem esse vídeo para ter essa noção. Então, Eliphas Levi, ele define em vários graus o que seria essa luz magnética. Continuando, nos corpos fluídicos, atraem-se e repelem-se uns aos outros, e é o que produz a simpatia ou antipatia intuitivas. Isso é fascinante, pessoal, que essa parte Eliphas Levi irá falar sobre os médiuns da América, sobretudo alguns curandeiros, bruxos que fazem diversos prodígios, que fazem milagres, que fazem fenômenos. E isso é o que eu falo sobre o ocultismo. Ele não vai tratar esses fenômenos sobre a visão religiosa, sobre a visão do dogma,
Qual é a entidade que está fazendo isso? Qual é o Deus que está fazendo? Na realidade, ele busca uma explicação raiz. Todos esses fenômenos são causados por mediador plástico que é capaz de produzir esses efeitos. Próxima citação. Podemos magnetizar de duas maneiras. Primeiramente, agindo pela vontade sobre o mediador plástico de outra pessoa cuja vontade usada encontra-se, por consequente, subordinados a essa ação. Então, pessoal, se você for estudar, por exemplo, ele mencionou aqui a respeito sobre a simpatia, a antipatia pela pessoa. Então, o que causa isso? É o famoso que a gente tem, meu santo não bate com essa pessoa. O que causa isso? Existe uma explicação para Eliphas Levi. Nesse sentido aqui, ele vai falar que você tem como magnetizar uma pessoa, o que a gente teria hoje como induzir, a indução, a influenciar. Primeiramente, agindo pela vontade sobre o mediador plástico de outra pessoa. E como funciona esse magnetismo, por exemplo, de forma prática para a gente aqui no canal? Seria o que você talvez estuda na administração, formas de liderança autocrática, esse tipo de coisa. Existe uma liderança que trabalha um pouco sobre o carisma. O que seria o carisma? O carisma seria o que um líder, quando ele é carismático, ele consegue deixar as pessoas tão subordinadas a eles. Não posso dizer nem subordinada, mas algo mais... Realmente, o líder ele tem tanto carisma, o líder tem tanta essa ligação com as pessoas, que ele pode, por vontade, influenciar essas pessoas que ela nem vai ter noção do que está para fazer, que está fazendo, porque criou uma ligação e sobre a vontade desse líder, ele é capaz de fazer grandes feitos com essa equipe. E é claro que eu não preciso mencionar que isso, através da história, já foi usado diversas vezes, seja conscientemente ou inconscientemente, porque algumas pessoas são grandes líderes, mas não têm nem noção do que seria trabalhar esse carisma. Ela simplesmente já nasceu carismática, ela já tem essa predisposição, essa habilidade, vamos dizer assim. Você encontra isso em criança, sempre tem um que influencia mais, sempre tem um que coordena tudo, sempre tem um que as outras crianças estão seguindo. Então essa criança seria uma criança carismática, então ela não tem essa noção de causa, mas a partir do momento que a pessoa tem essa noção de causa, ela pode estudar um pouco mais sobre como fazer discurso, como ter essa ideia da psicologia humana e trabalhar, além de ser carismático, ter esse conhecimento de causa. Então, como eu mencionei, não preciso nem lembrar que em diversos períodos da história, essa parte de agir pela vontade, agir pelo seu mediador plástico, a influenciar outras pessoas, isso é algo que já foi muito praticado e muito estudado, e no ocultismo isso é um tema abertamente difundido e estudado. Esse livro ele trata de diversos assuntos, sobretudo de assuntos complexos, então provavelmente essa série aqui vai continuar por muito tempo. Então preciso saber se vocês estão gostando. Então deixa aí no comentário se vocês estão gostando, se estão curtindo. Vocês conseguem achar esse livro facilmente pela internet. Então se vocês quiserem ler o capítulo referente que eu estou tratando aqui no vídeo, o tema referente, seria interessante você verificar, dar uma leitura de forma completa, porque aqui, é claro, eu trato de assuntos cortados, então são temas que eu posso tratar facilmente de forma sintética e prática nos vídeos, tá bom, pessoal? Continuando, pessoal, segundo lugar, agindo pela vontade de uma pessoa, seja por intimidação, seja por persuasão, para que a vontade impressionada modifique segundo nosso desejo o mediador plástico e os atos dessa pessoa. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza essa ideia desse magnetismo. É claro que isso é um ponto, pessoal, que está popular. Por exemplo, a ideia do hipnotismo, como funciona a hipnose, o que gera a hipnose. Então isso é um estudo muito interessante, que é claro que as áreas
que vão estudar isso vão dizer outro nome. Mas é claro que esse mediador plástico que Eliphas Levi também está tratando aqui é uma indução, uma vontade que você dá para uma pessoa para ela seguir. A gente pode com certeza fazer o link com a hipnose. A hipnose ela é estudada não por essa perspectiva que temos hoje, mas o ocultismo já estuda isso também, sobre a hipnose, sobre esse espaço da mente humana, essas consciências que a mente humana tem há muito tempo. A hipnose só é algo mais científico, porque facilita até a aplicação da lei. Então, se uma pessoa ela tem fé no que acredita, é muito mais fácil de você fazer grandes feitos. E isso Eliphas Levi menciona aqui, que quando tem um público gigantesco de pessoas, ou seja, todas aquelas pessoas estão com a intenção, estão acreditando, é mais fácil de aplicar grandes prodígios, grandes feitos. Então a hipnose vem por esse raciocínio. Como a hipnose tem uma base científica, a pessoa já está predisposta a aceitar os feitos que o cara que vai hipnotizar vai praticar. Então tem esse lado aí que a gente precisa se atentar. Então a hipnose também é um assunto muito interessante nesse sentido aqui que a gente tratou hoje sobre os mistérios magnéticos, tá bom, pessoal? Bom, se quiser implementar mais informação, até corrigir alguma coisa que eu falei aqui que não ficou correto, não ficou legal, contribui no comentário, tá bom, pessoal? O próximo vídeo, pessoal, irei falar sobre a vida, a morte, a vigília e o sono. É um assunto muito interessante, falar sobre a vida e a morte. Eliphas Levi irá tocar no assunto também sobre a vigília e o sono. Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Jules.